Graça e paz, igreja. Nós estamos em uma série, a série é Cartas à Igreja. E o pastor começou ministrando essa série sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Depois ele ministrou sobre Esmirna. Essa igreja foi uma igreja diferente de Éfeso, uma igreja fiel em meio à perseguição. E domingo passado, o pastor ministrou sobre Pérgamo, a igreja em Pérgamo, que foi uma igreja que deixou ser influenciada pelo falso ensino e que foi chamada para o arrependimento. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18. É importante lembrar que essas cartas, elas são direcionadas a nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Então, nós temos que refletir nessas cartas para nós, para mim e para você. Essas cartas, elas foram escritas de uma forma personalizada. Cada igreja estava vivendo algo e o Senhor direcionou essas cartas conforme aquilo que eles estavam vivendo. Todo mundo achou? Então, essa carta é de um pai amoroso para os seus filhos. E nós somos os filhos de Deus, amém? Então, vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de vocês tolerarem que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas consagradas ou sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada. Trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Retribuirei a cada um de vocês, segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem esta doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com o cedro de ferro a governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira, ela era uma igreja de aspecto econômico. Uma igreja que se encontrava numa cidade onde o que mais tinha era o comércio. John Stott, ele define esta carta em Tiatira, que foi enviada para esta igreja, como a carta mais extensa para a igreja, para a cidade menos importante. Por quê? Porque Tiatira era pequena. Não era uma cidade
nenhum centro político, nenhum centro religioso. Nesta cidade não tinha templos magníficos, como a gente viu nas outras cartas. Então, ela era uma cidade pequena. O que ela tinha de bom? A sua posição geográfica. Tiatira ficava localizada no caminho da onde se passava o correio imperial e também aonde se transportava mercadorias da Europa para a Ásia. Então, o que essa cidade tinha de bom? A sua posição geográfica. E por ter uma localização boa, esse lugar se tornou sede de grêmios comerciais, de sindicatos, porque o forte lá era o comércio. Eles vendiam lãs, bronze, tintas, vestimentas, muitas coisas. Era uma cidade onde as pessoas sabiam vender. Eles eram bons nisso. Então, o que acontecia? Tinha muitas associações. E essas associações, elas não tinham somente fins comerciais. Além dos fins comerciais, elas tinham fins social, recreativo e religioso. Então, nas reuniões destas associações, quando acontecia, o assunto não era só comércio, mas também havia um culto direcionado a uma entidade. Cada grêmio desse tinha a sua divindade. Então, eles adoravam um ídolo. E aconteciam as reuniões, e essas reuniões eram recheadas de comidas consagradas a ídolos. E sempre terminava essas celebrações com orgia sexual. Era dentro deste contexto que se encontrava essa igreja. Uma cidade comercial, onde quem não fazia parte desses grêmios, o Hernandes Dias Lopes fala assim, que era um suicídio comercial. Se você não fizesse parte dessas associações, era como se você não ia prosperar. Era certeza de falência. Então, para ter um comércio, para vender, você teria que fazer parte dessas associações. Era dentro desta realidade que se encontrava esta igreja. Então, nós vamos falar alguns pontos a respeito dessa igreja, para que eu e você, nós possamos refletir e olhar para nós mesmos, olhar para nós como igreja do Senhor Jesus. O primeiro ponto, para quem quer anotar, é que Jesus, ele conhece a igreja. E ele não só conhece, mas ele também vê a igreja. Lá no versículo 19 que nós lemos, fala assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Na versão A Mensagem, esse mesmo versículo fala assim: eu vejo tudo o que você tem feito por mim. E é impressionante. O amor, a fé, o serviço, a persistência, sim, é impressionante. Você está melhor a cada dia. O que eu quero falar aqui neste ponto? Jesus, ele vê tudo que nós temos feito. Jesus, ele conhece o que nós passamos. Ele conhece as nossas tribulações, ele sonda, ele investiga. Jesus, nenhum de nós, escapamos do olhar penetrante do Senhor. Ele vê e ele conhece. Ele examina os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele conhece cada um de nós. E Jesus, ele fala algumas características dessa igreja. Ele fala assim: eu conheço o seu amor. Esta igreja, ela amava intensamente. A igreja em Tiatira, aquilo que faltava lá em Éfeso, que eles tinham abandonado o amor, havia em Tiatira. Eles tinham a maior das virtudes, o amor. E Jesus fala assim: eu conheço a sua fé.
Essa igreja acreditava em Jesus, eles tinham fé. E ainda Jesus segue falando assim: eu conheço o seu serviço. Essa igreja era uma igreja que servia, uma igreja que estava em atividade, uma igreja com a agenda cheia. Essa igreja, ela trabalhava, estava o tempo todo trabalhando para o Senhor. Essa igreja, Jesus fala: eu conheço a sua perseverança. Essa igreja era perseverante. E esse perseverante, quando a gente estuda, não era perseverar sem desistir. Esse perseverante aqui, vocês perseveram sem perder a alegria. Vocês perseveram sem murmurar, sem reclamar. É isso que Jesus está falando dessa igreja. E quando a gente olha, e ele ainda fala assim, ó: e vocês fazem mais agora do que no início. Essa igreja estava crescendo. Era uma igreja que estava crescendo. Eles começaram servindo pouco e foram crescendo, e cada dia trabalhando mais, porque ela estava crescendo. E Jesus, se a gente olha todas as características, era uma igreja que andava em amor, uma igreja alimentada pela fé, uma igreja que estava servindo, uma igreja perseverante, que perseverava em alegria. A gente olha e fala: é uma igreja boa, uma igreja forte, uma igreja que está crescendo. Talvez nos dias atuais, se a gente olhasse, a gente falava assim: eu quero ser desta igreja, porque ela tem muitas virtudes. Esta é a igreja, e esses são as qualidades desta igreja de Tiatira. Só que Jesus, ele também denuncia a podridão da igreja. Jesus, ele se apresenta para cada igreja de uma forma. E para esta igreja, ele se apresenta como o Filho de Deus. Lá no versículo 18, ele fala assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo e pés semelhantes a bronze polido. Jesus, ele se revela aqui como aquele que conhece profundamente a igreja. Jesus, ele se revela como aquele que tem olhos que penetram, como aquele que caminha no meio da igreja. Jesus se revela como aquele que sonda mentes e corações. Jesus se revela como aquele que conhece as motivações, os porquês, como aquele que conhece as nossas intenções. É assim que Jesus se revela a esta igreja. Ele se apresenta como se estivesse dizendo para essa igreja: eu sei, eu vejo aquilo que vocês fazem quando ninguém vê. Esta igreja, por que Jesus se apresenta assim? Porque dentro dessa igreja havia muitas práticas imorais, muitas heresias. Eles estavam tolerando dentro da igreja um falso ensino. Então era como se Jesus se apresentasse a eles: eu vejo quando vocês praticam imoralidade sexual. Eu vejo quando vocês cultuam um outro Deus, entre aspas. Eu estou vendo. Jesus se apresenta desta forma. Ele denuncia a falsa doutrina, ele denuncia a falsa moralidade, ele denuncia o falso ensino. Lá no versículo 20, diz assim: tenho, porém, contra você o fato de vocês tolerar esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticar a prostituição, a comer comidas consagradas aos ídolos. Jesus fala de uma falsa profetisa. Jesus fala de uma mulher que se intitulava, ela mesma se dizia ser uma profetisa. Uma mulher que estava ensinando um falso ensino dentro dessa igreja. Ela ensinava que não importa o que você faça com o seu corpo, porque a matéria por si já é má.
Essa mulher introduziu o gnosticismo dentro da igreja. Ela estava induzindo os cristãos a praticar o pecado. Ela estava dizendo que não tem nada a ver. Vocês podem participar desses grêmios, vocês podem participar dessas associações, vocês podem comer comidas sacrificadas a ídolos, vocês podem participar dessas orgias sexuais. Não tem nada a ver o que você faz com o corpo. Era isso que ela estava introduzindo dentro dessa igreja. Ela pregava que os pecados da carne, eles poderiam ser livremente tolerados. É isso que ela pregava. Assim como a Jezabel, lá do Antigo Testamento, de 1 Reis, capítulo 16, introduziu o culto a Baal dentro de Israel, esta segunda Jezabel também estava querendo misturar cristianismo com orgias sexuais, com prostituição. Da mesma forma que Jezabel, lá no Antigo Testamento, misturou prostituição com cristianismo, na verdade, com culto, esta Jezabel também estava querendo misturar, colocar as coisas que não tem nada a ver. Você pode usar o seu corpo, você pode fazer o que você quiser. É isso que ela estava introduzindo dentro dessa igreja. E ela dizia, você pode participar desses sindicatos, a fé não tem nada a ver com isso. O que ela estava dizendo? Prejuízo financeiro é mais importante do que o pecado. O que ela estava dizendo? Amar o dinheiro é mais importante do que amar a Deus. Nós precisamos reconhecer o falso ensino. Ela estava oferecendo o quê? Um cristianismo liberal. Um cristianismo sem regras, um cristianismo sem proibições, um cristianismo sem leis, um cristianismo sem Cristo. É isso que ela estava ensinando. E não é muito diferente de hoje. Tem muita gente aí ensinando o que essa mulher estava introduzindo. Muita gente está nos oferecendo um cristianismo liberal. Não é diferente. Estão querendo introduzir dentro das igrejas hoje. Hoje, uma palavra de instrução, uma palavra de correção, uma palavra de confronto é considerada pesada demais para a atualidade. Hoje, nós precisamos reconhecer esse falso ensino que quer ser introduzido dentro da nossa igreja, da igreja de Cristo Jesus. Hoje, estão querendo rasgar algumas páginas da Bíblia. Estão querendo atualizar a palavra de Deus. Dizer o que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos falar. Hoje, nós precisamos cuidar quem nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Em quem nós estamos buscando conselhos? Que tipo de cristianismo nós estamos buscando? Estamos vivendo um tempo que ser conservador é ser opositor. Eu vi uma entrevista onde se perguntava que religião você não seria. A maioria respondeu evangélico. E quando se fez a pergunta, mas por quê? A resposta é, porque eles são intolerantes demais. Amados, hoje, seguir a palavra é ser intolerantes. Intolerantes. Estes cristãos de Tiatira, eles estavam sendo induzidos a participar desses sindicatos, a comer comidas sacrificadas, a praticar atos sexuais. E ela dizia, não tem nada a ver. E muitas coisas hoje, nós cristãos, nós precisamos vigiar. Porque o mundo fala para nós, não tem nada a ver. O pastor ministrou domingo passado e ele falou a respeito de festa de Halloween. E muitos dizem que ir numa festa dedicada às bruxas não tem nada a ver.
E tem muitas festas pagãs que são dedicadas a santos, a ídolos, que às vezes os nossos filhos têm que fazer trabalho, porque senão perde ponto. E às vezes a gente deixa ser seduzido por essas coisas. Tiatira, era isso que estava acontecendo. Uma mulher que se dizia profetisa, ela estava pregando e dizendo: não tem nada a ver o que você faz com o seu corpo. Você precisa defender a sua parte financeira. Lá no versículo 24, diz assim: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essas doutrinas, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Jesus também mostra aqui que havia remanescentes. Havia cristãos que não tinham se dobrado ao ensino dessa mulher. Havia pessoas que ainda era fiel ao Senhor. Então, dentro dessa igreja, havia 3 grupos de pessoas. Aqueles que eram fiéis a Jesus, fiéis a Cristo, que estavam seguindo a palavra de Deus. O segundo grupo, aqueles que estavam tolerando. Aqueles que estavam tolerando o pecado. E havia um terceiro grupo, que é aqueles que estavam vivendo o pecado. Dentro dessa igreja havia pessoas salvas e pessoas perdidas. Jesus, ele não tolera o pecado. Jesus não quer uma igreja tolerante. Jesus, ele reprova uma igreja tolerante que deixa de colocar Jesus como centro e coloca outra coisa no centro. Ele é o centro. Jesus, ele não tolera heresia. Jesus não tolera falso ensino. Ele não tolera falsa moralidade. Como diz lá em Tiago 4:4. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Amados, não sou eu que estou falando, é a palavra que diz. E é esta palavra que nós precisamos crer. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nós não podemos deixar o liberalismo invadir os nossos corações. Nós não podemos deixar que aquilo que não é certo se torne certo dentro de nós. Nós não podemos trocar as verdades de Deus pelas mentiras de Satanás. Nós não podemos dar ouvidos à falsa doutrina. A Bíblia, ela tem 8 livros que foram escritos no Novo Testamento para combater o gnosticismo. Esta doutrina, 8 livros foram escritos para combater aquilo que essa mulher estava tentando implantar dentro dessa igreja. Agora, o terceiro ponto. Jesus nos chama ao arrependimento. Lá no versículo 21, diz assim: dei-lhes tempo para que se arrependessem, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Jesus, ele dá tempo para perdão. Ele é paciente, ele é longânime, ele não tem prazer na morte do ímpio. Jesus, ele não deseja que ninguém se perca. Ele nos dá a oportunidade para voltar para ele. Esse é o nosso Deus. O pecado, ele promete uma falsa felicidade, ele promete prazer, mas esse mesmo pecado que promete isso, ele também nos leva a consequências amargas, ele nos leva a frustrações, ele nos leva à morte. Esse pecado, nós não podemos trocar Cristo, nós não podemos trocar a cruz pelas mentiras do diabo. Nós precisamos trazer Cristo para o centro da nossa vida, para o centro da nossa igreja. Ele é a verdade, e a verdade de Deus é suficiente para nós. Em Romanos 6:1, fala que nós estamos mortos para o pecado.
e vivos para Deus. É isso que Deus quer de nós. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós precisamos gastar tempos, irmãos, conhecendo a Deus. Nós precisamos gastar tempo conhecendo as Escrituras. Por quê? Porque só assim nós não seremos enganados. Só conhecendo a palavra. Nós precisamos queimar por Jesus. Amar Jesus de verdade. Nós precisamos gastar tempo no secreto, orando, buscando a presença dEle. Nós precisamos ser uma igreja equilibrada. Uma igreja que conhece a palavra, mas também uma igreja que ama estar com Ele no secreto. Uma igreja que também queira viver o sobrenatural de Deus que está disponível para nós. Nós precisamos ser equilibrados. Hoje, as heresias estão se multiplicando. Está veloz. Estão vindo com muita velocidade. Satanás está ganhando fama. Satanás virou galã de série. Essa é a nossa realidade. O mundo está agressivo demais. Está agressivo nas escolas com os nossos filhos, na televisão com os nossos filhos. O mundo está vindo com uma velocidade contra a igreja. E nós? Como nós estamos? Tolerantes? Ou realmente nós somos o que as pessoas falaram que nós somos naquela entrevista? Nós somos intolerantes para o pecado. Nós precisamos ser como Jesus, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como diz no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele é quem nos ensina todas as coisas. Nós precisamos andar como Jesus. Esta carta é para nós, como igreja do Senhor. A palavra-chave aqui para essa carta é santidade. Santidade por quê? Porque o povo de Deus, ele não se mistura com o pecado. O povo de Deus reconhece as heresias, porque o povo de Deus lê as Escrituras. O povo de Deus não abre mão de Jesus. O povo de Deus obedece a palavra. Esse é o povo de Deus. Nós precisamos ser filhos maduros. Maduros como Jesus. Que não se deixa levar por vento de qualquer doutrina. Nós precisamos trazer Jesus para o centro. Ele é o centro. O olho de Jesus, irmãos, ele distingue, ele separa aqueles que vivem a palavra daqueles que abandonaram a palavra. É isso que esta carta fala. Lá no versículo 26, fala assim, ao vencedor. Ao vencedor é aquele que não se corromper, aquele que não se deixar seduzir pelas banquetes de Satanás. Ao vencedor é aquele que guarda a obra de Jesus. Existe uma promessa para eles. E essa promessa é para nós, que nós vamos conhecer as profundezas de Cristo. Essa é a promessa. Estrela da manhã é a plenitude. Essa estrela é o próprio Cristo. Nós vamos viver na glória com Ele, reinaremos com Ele. Enquanto Jezabel, Satanás, promete conhecer as profundezas de Satanás, o Senhor nos promete conhecer as profundezas de Cristo, Ele na sua plenitude. É isso que nós devemos desejar, conhecer a Cristo. Conhecer Ele verdadeiramente, porque Ele é a nossa recompensa. Cristo é a nossa herança. Ele é a nossa maior riqueza. Ele é o nosso maior prazer. É Ele que satisfaz a nossa alma. Não existe nada no mundo que satisfaça a nossa alma. Ele nos completa. Somente Cristo nos torna completos. Nós precisamos conhecê-lo. Eu quero que você se levante.
Tem uma frase de Deron Johnson que diz assim, que Jesus se apresenta como um intolerante apaixonado, porque ele ama a verdade, ele fala a verdade e ele é a verdade. Esse é Jesus, ele é um intolerante apaixonado, porque ele é a verdade, ele fala a verdade, ele ama a verdade. Hoje, o Senhor nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a abrir os nossos corações, a ser transparente com Ele. Talvez alguma heresia tenha tentado nos engolir, nos sufocar. Ele nos chama a voltar aos seus pés. A Bíblia fala que Ele tem os pés como bronze polido. Esses pés de Jesus é incandescente, é brilhante, é como um espelho. Quando você se lança aos pés de Jesus, que tem os pés como bronze polido, você não somente vê Cristo, mas você vê quem você é. E nesta noite o Senhor nos chama para nos lançar aos seus pés. Nos lançar aos seus pés. Quem realmente nós somos? Esta carta fala que Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele conhece cada um de nós. E Ele vai nos recompensar. Há uma recompensa para nós. Quem você é diante do Senhor? Nós não podemos deixar o falso ensino corromper as nossas vidas. Nós não podemos deixar as heresias entrar e a gente ser tolerantes a elas. Irmãos, lá fora, muitas vezes a gente tolera para não discordar. Você aceita para não dizer que pensa diferente. Nós somos tolerantes muitas vezes. E o que Jesus tinha contra essa igreja? Eu tenho contra vocês, que vocês toleram um falso ensino. E não só toleram, mas vocês aceitam esta mulher ensinar, essa mulher a seduzir. Talvez tem pessoas aqui que estão sendo seduzidos a viver no pecado, como essa Jezabel estava fazendo. E Satanás trabalha com estratégias. Enquanto algumas outras igrejas, ele atacava de fora para dentro. Esta igreja, ela foi atacada de dentro. A heresia, ela estava introduzida dentro da igreja. Essa mulher estava dentro da igreja, ela ensinava na igreja. Não tem nada a ver. O que você faz com o seu corpo? Não, a matéria por si só já é má. Não tem nada a ver. Participar desses sindicatos, comer comidas consagradas, participar de atos imorais, não tem nada a ver. Nós precisamos que o nosso coração se volte para o Senhor, com temor e tremor. Nós precisamos olhar para nós mesmos como igreja do Senhor. Será que eu tenho sido tolerante? Porque o meu Jesus, ele se apresenta como um intolerante, apaixonado, que ama a verdade, que fala a verdade, porque ele é a própria verdade. Talvez tenha alguém aqui que se deixou seduzir por heresias, ou se deixou seduzir por amigos, e foi. Não tem nada a ver. Hoje o Senhor te chama ao arrependimento. Abra o seu coração para o Senhor. Ele é aquele que anda no meio da igreja, que sonda as intenções, as motivações. Ele é aquele que conhece cada um de nós. O Senhor nos chama ao arrependimento. Nós precisamos nos voltar, nos prostrar diante dele. Nós precisamos ver quem realmente nós somos, olhar para nós mesmos. O Senhor não te chama para olhar para o teu próximo, para o seu esposo, para o seu filho,
Mas o Senhor te chama a olhar para você mesmo como igreja do Senhor. Aonde eu tenho tolerado? Se tem alguém que queira vir aqui na frente, nós vamos orar. Vem até na frente. Vamos orar. Fecha seus olhos, coloca sua mão no seu coração. Vir na frente, irmãos, não é dizer que você está vivendo uma vida em pecado. Vir na frente é dizendo: Senhor, eu me rendo. Olhe para mim, sonda o meu coração, sonda a minha mente. Senhor, aonde é que eu estou sendo contaminado por falsa doutrina, uma mensagem falsa, uma palavra que não condiz com a tua palavra? Senhor, aonde é que eu tenho tolerado? Quantas vezes, Senhor, eu deixei de dizer a verdade, concordei com aquilo que o meu amigo disse só para não frustrar? Tolerei o pecado. Hoje, no mundo atual, o namorado e a namorada dormir juntos se tornou natural. Isso dentro das famílias cristãs. Hoje, lá fora, um esposo que não trai a esposa, ele é muito diferente. Viver a palavra de Deus conforme ela é se tornar um intolerante como Jesus. Nós somos a igreja que não tolera, porque nós não queremos viver. E não é não tolerar o próximo, porque nós somos tolerantes ao próximo. Nós queremos trazer ele para perto. Nós não toleramos viver nós mesmos dentro de uma realidade que não seja a palavra de Deus. O Senhor nos chama hoje a viver a palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda, Pai, anda, caminha, tenha liberdade neste lugar. Pai, nós queremos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós queremos aprender, Pai, a ouvir, a ser guiado por Ele, a ser direcionado por Ele. Nós sabemos que só a voz doce do Espírito Santo, só ela pode nos libertar de qualquer, Pai, perigo dessa caminhada. Pai, nós queremos ser a igreja fiel, a igreja que se mantém firme, a igreja que não se perde, a igreja que não se deixa levar por um falso ensino. Nós queremos ser uma igreja equilibrada, uma igreja que conhece a sua palavra, mas que também vive o seu sobrenatural. Pai, nós queremos ser uma igreja cheia da tua presença, uma igreja, Pai, pronta para falar da tua palavra lá fora. Uma igreja, Pai, pronta para combater o pecado, para salvar o pecador. Pai, nós queremos ser uma igreja guiada pelo Senhor, uma igreja que te conhece de verdade, uma igreja que venha impactar essa geração. Pai, nós queremos, Pai, viver intensamente para o Senhor. Nós não queremos ser, Pai, e nem viver uma falsa moralidade. Nós queremos viver intensamente para o Senhor. Nós sabemos que os dias estão próximos. Nós sabemos que o Senhor irá buscar. O Senhor vai nos buscar. E nós queremos viver contigo na glória. Nós queremos conhecer a sua plenitude. Nós queremos uma vida transbordante, uma vida plena no Senhor. É isso que nós queremos, Jesus. Nós queremos viver intensamente para o Senhor. Sonda os nossos corações, sonda nossas mentes. Nós não queremos nos perder no caminho. Nós não queremos ser uma igreja que ama, que trabalha, que serve, que tem fé, mas uma igreja que tolera o pecado, uma igreja que tolera heresias. Nós queremos ser uma igreja fiel,
igreja. O Espírito Santo testifica no meu espírito que para vivermos um verdadeiro avivamento da igreja de Cristo nos últimos dias, a palavra do Senhor diz que nós vamos viver esse avivamento, mas para isso é necessário a santidade, a santificação. E o Espírito essa noite está chamando os filhos escolhidos para esse tempo de santificação. É como se você tivesse que subir um novo degrau no altar de Cristo. É como se Ele estivesse dizendo: o que você fez até agora é bom, mas ainda não é o suficiente. Eu quero algo mais. Eu quero um novo pacto, novos compromissos. Ele te chama para mais, para o mais profundo, para o mais próximo, para o mais santo, para o mais separado. É isso que o Espírito Santo testifica ao meu espírito nessa noite. Há um chamado da igreja de Cristo. Para vivermos o sobrenatural é necessário a santificação. Você crê nisso? Amém? Que o Espírito Santo esteja ministrando aquilo que Ele quer de você nesses dias e nesse tempo. Eu creio nisso, que a igreja vai viver grandes tempos na presença do Senhor. Mas para isso é necessário um alinhamento, uma sintonia com o céu, com o plano do que Deus tem para nós nos nossos dias. Eu creio nisso, e por isso que Ele nos chama a santificação. Amém? Que você medite na palavra, que você reflita, que o Espírito Santo esteja ministrando sobre o seu coração no transcorrer de toda essa semana. Que lá na célula você possa fluir como um rio de água viva. Amém? Quero dar só alguns recados da semana. Nessa semana, segunda-feira, temos escola bíblica às 7 horas. Venha, nós estamos estudando o livro de Atos e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. É estudando a palavra que nós crescemos no conhecimento e no conhecimento do nosso Deus. Então eu te convido a estar aqui. Se você ainda não vem, venha fazer parte desse grupo. Nós também vamos ter na terça-feira, né? Vigília do Ministério de Mulheres. Que horário que vai ser? Das 9 à meia-noite. Então você, mulher, está convidada a estar nessa vigília das 9 à meia-noite. Uma vigília do Ministério de Mulheres. E na quinta-feira nós temos as nossas células, né? Se você não faz parte de uma célula, participe de uma célula. Célula é lugar de bênção. Amém? Estende suas mãos. Acho que são esses recados, né? Sim. Vamos estar orando pelo pastor. Então, e nós vamos estar encerrando o nosso culto, tá? Vamos orar então pela vida do pastor. Ele está em trânsito, né? E nós vamos estar orando. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Pai. A tua palavra, Senhor Jesus, foi ministrada. Eu creio no poder dela, eu creio no poder transformador dela, Senhor Jesus. Esteja falando mais e mais ao coração no transcorrer da semana. Nós oramos pela vida do nosso pastor que está em trânsito, Senhor Jesus, de viagem, voltando para casa, para Colorado. Traga-o em paz, livra-o do mal, Senhor Jesus, livra de acidente, dos carros que cruzam, dos carros que vêm em sentido contrário, ó Pai. Traga-o, Senhor Jesus, em paz e segurança, o pastor, o Samuel, que eles possam, Senhor Jesus, chegar, Senhor Jesus, em casa, Pai, e desfrutar, Senhor Jesus, das bênçãos do seu lar, ó Pai. Senhor, eu oro também por cada família, por cada pessoa que esteve aqui, Senhor Jesus, neste culto, Pai. Esteja retornando em suas casas, Senhor Jesus, com a paz do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de comunhão na tua presença e na tua casa. Muito obrigado, ó Papai. Estende a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito sejam com toda a tua igreja. E a igreja diga amém. Cumprimenta o teu irmão.